Tem gente que merece o troco. Mas não o troco que se compra com gritos, vingança ou indiretas. O troco mais cruel, mais impactante e mais elegante é o silêncio seguido do seu sucesso. O que poucos te dizem é que você não precisa fazer nada para se vingar e só precisa se tornar inalcançável. E é aí que entra a filosofia estoica, uma arma invisível, poderosa e sofisticada. Enquanto muitos estão ocupados tentando parecer fortes, os verdadeiramente fortes estão ocupados vivendo em paz. E isso, por mais contraditório que pareça, machuca. Ver você calado, feliz, evoluindo e é um soco no ego de quem esperava ver sua dor. A maioria acha que a melhor forma de se defender é revidar. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro castigo é simplesmente não dar mais importância? Esse vídeo não é só mais uma reflexão sobre superação. É um guia estratégico para você aprender a ferir com classe, com inteligência, e o mais importante, sem se machucar no processo. Você vai descobrir como a sabedoria estoica transforma dor em poder, raiva em domínio e mágoa em vantagem. Porque no fim das contas, fazer quem te feriu se sentir pequeno não é questão de vingança, é questão de postura. A indiferença, quando bem cultivada, não é fraqueza, é uma forma refinada de poder. Enquanto muitos buscam a vingança com palavras afiadas ou atitudes impensadas, o verdadeiro praticante do estoicismo opta por algo mais sofisticado, a ausência total de reatividade. Marco Aurélio já dizia que não é o que nos acontece que nos machuca, mas como escolhemos responder. E não responder, às vezes, é o movimento mais impactante que se pode fazer. Imagina alguém te ferir esperando te ver quebrado e você apenas continuar, inabalável, como se nada tivesse acontecido. Isso dói mais do que qualquer resposta. A filosofia estoica nos ensina que o autocontrole é um escudo poderoso. A pessoa que te atacou acaba se debatendo sozinha, tentando entender por que aquilo que ela fez não teve efeito. E não tem nada mais desconcertante do que ser ignorado por alguém que deveria estar destruído. Esse tipo de disciplina emocional exige treino. Não é sobre fingir, mas sobre, genuinamente, não dar o poder da sua paz a quem te causou dor. Um exercício prático? Quando sentir o impulso de responder a uma provocação, respire fundo, conte até 5 e repita mentalmente: eu escolho minha paz. Parece simples, mas feito de forma consistente, vira uma rotina estoica que reconfigura seu cérebro. E veja só, e quando essa indiferença vira hábito, ela começa a moldar sua identidade. Você deixa de ser aquela pessoa que reage a tudo e se transforma numa fortaleza de serenidade. E, como você verá a seguir, esse novo jeito de viver atinge muito mais fundo do que qualquer confronto direto. A mente humana é orgulhosa. Nada machuca mais alguém egocêntrico do que perceber que não deixou marca nenhuma. Quando você age como se a presença da pessoa fosse irrelevante, sem esforço ou teatralidade, isso ativa um incômodo silencioso. O estoicismo ensina que o verdadeiro controle das emoções está em não permitir que alguém ocupe um lugar que não merece na sua alma. É um tipo de superioridade que não grita, apenas existe. Quer um exemplo prático? Ao invés de bloquear ou fazer postagens indiretas, simplesmente siga a sua vida. Continue seus planos. Vá à academia, leia um bom livro como Meditações, de Marco Aurélio, ou mergulhe em algo novo que te faça crescer. Quando a outra pessoa perceber que você está se desenvolvendo e ela não é mais parte da equação e o ego dela implode sem som. Esse é o tipo de guerra silenciosa que só quem domina a disciplina emocional consegue travar. E mais, você nem precisa se esforçar para vencer. Basta se manter firme na sua essência. Ao contrário do que muitos pensam, o desapego não é frieza, é clareza. É saber exatamente quem merece sua energia e quem só estava de passagem na sua história. E quanto mais você pratica esse estilo de viver, mais natural ele se torna. A filosofia estoica não é feita de frases bonitas, mas de ações constantes. E é aí que entra uma das armas mais poderosas desse arsenal, o silêncio. Mas isso é assunto para o próximo passo. Poucos entendem o poder de não dizer nada. Enquanto o mundo grita, quem domina o silêncio fala mais alto sem abrir a boca. Epicteto dizia que, se a fala não melhora o silêncio, é melhor não dizer nada. E isso, dentro da filosofia estoica, é mais do que uma frase bonita.
É uma prática que exige autocontrole e sabedoria estoica, pois silenciar é também escolher onde sua energia será investida. Quando alguém te fere, a resposta automática é gritar, se justificar, tentar fazer o outro entender o quanto te machucou. Mas e se você simplesmente não reagisse? O silêncio vira um espelho que obriga o outro a olhar para dentro. É desconfortável. É intenso. Um exemplo? Quando receber uma mensagem provocativa, apague. Não leia 2 vezes. Não responda. Não compartilhe com ninguém. O silêncio é a resposta mais brutal que existe. Essa atitude não é sobre passividade, e sim sobre domínio. Você escolhe não reagir não porque está fraco, mas porque está em um estágio onde nada externo merece abalar seu mundo interno. A rotina estoica se constrói assim, com pequenas vitórias diárias sobre o impulso de revidar. A cada vez que você silencia, você se fortalece. E quanto mais você silencia, mais sua presença fala por si. As pessoas começam a perceber que você é diferente. Que você não entra em joguinhos. Que você é alguém guiado por sabedoria, e não por emoções instáveis. Mas é aí que algo curioso acontece, e por que viver bem, sem dar explicações, machuca mais do que 1000 palavras. Poucos castigos são tão letais quanto assistir, em silêncio, à ascensão de quem você tentou derrubar. O sucesso, quando vivido com naturalidade e constância, é uma resposta que grita sem levantar a voz. Dentro da filosofia estoica, conquistar algo não é sobre provar nada a ninguém, mas sobre viver em alinhamento com seus princípios. Só que, curiosamente, isso fere profundamente quem esperava te ver no chão. Imagine a cena, da pessoa que te feriu olha para suas redes sociais e vê você crescendo, mudando, indo para lugares melhores, sem mencionar nada, sem alarde. Isso é um golpe no orgulho dela. Cada conquista sua é um lembrete silencioso de que ela não teve poder sobre sua vida. Um novo projeto, um curso, um corpo mais saudável, uma viagem e tudo comunica, eu fui além, sem você. Mas não se trata de viver com o foco em mostrar algo a alguém. Isso seria dar poder demais ao outro. O estoico verdadeiro vive o sucesso como reflexo do seu autocontrole e da sua disciplina emocional. Ele se constrói por dentro, antes de se expressar por fora. Um bom começo? Estabeleça uma rotina de leitura diária, defina metas claras, cuide do corpo e da mente como se estivesse se preparando para algo maior. E o curioso é que, quando você vive esse sucesso silencioso, o outro sente. Sente e não entende. Sente e se incomoda. E aí surge a vontade dele de te provocar de novo, de testar seus limites, e mais se você desaparecer com classe, nem essa chance ele vai ter. Existe uma forma de desaparecer que não deixa espaço para drama, nem chance de reconciliação. É o afastamento calmo, firme, sem discursos nem avisos. Quem pratica o estoicismo entende que não precisa fazer barulho para deixar um lugar. Basta fechar a porta e seguir o caminho com leveza. A elegância de sumir sem ressentimentos confunde quem vive do conflito, porque o silêncio do adeus pesa mais do que qualquer discussão. Sumir com classe não é bloquear, é não precisar mais olhar. É parar de acompanhar, de responder, de buscar alguma validação. É deixar de seguir digitalmente, fisicamente e mentalmente. E sabe o mais forte? É quando isso acontece sem ressentimento, sem guardar mágoa. Você apenas escolhe proteger sua paz. E quem vive preso na própria culpa começa a se perguntar do que houve. Onde foi que eu perdi o controle? Quando você sai de cena com dignidade, não só resguarda seu autocontrole como ativa um efeito colateral brutal, o outro começa a enfrentar o próprio vazio. A ausência do seu caos se transforma em espelho. E como a filosofia estoica ensina, às vezes o que você tira é muito mais poderoso do que o que você entrega. E é justamente nesse espaço vazio, onde antes havia atenção, discussões e reações, que a culpa começa a nascer. Silenciosa, lenta, mas certeira. E quando ela se instala, não há como fugir. A mente que cometeu o erro é a mesma que, em algum momento, vai revisitar aquele momento com arrependimento. E é aí que começa o castigo real da culpa. O estoicismo ensina que o sofrimento verdadeiro não vem do outro, mas da nossa consciência.
E quando alguém te machuca, mas não encontra mais reação, mais espaço, mais chance, tudo o que sobra para ela é o eco do próprio erro. Durante o silêncio da noite, nas pausas entre distrações, essa pessoa começa a repassar mentalmente tudo o que aconteceu. As falas, os gestos, as escolhas erradas. E como você não está mais ali, ela precisa lidar com isso sozinha. Sêneca diria que a mente culpada nunca descansa. E nesse caso, a prisão nem precisa de muros, basta a memória. Você não precisa dizer nada, nem cobrar arrependimento. A beleza da filosofia estoica é justamente essa, confiar que a vida devolve o que precisa ser sentido, sem sua interferência. Enquanto isso, você segue em paz, focado na sua evolução. Quer um exercício prático? Toda vez que pensar em justiça, direcione essa energia para criar, melhorar e crescer. Esse é o tipo de vingança que não fere ninguém, só liberta você. E conforme essa culpa cresce do outro lado, algo ainda mais poderoso acontece, o interesse por você começa a morrer. E essa morte lenta, sem chance de retorno, é a verdadeira punição que ninguém consegue apagar. Não há nada mais doloroso do que perceber que alguém que você feriu simplesmente deixou de se importar. O interesse não grita quando morre, ele apenas desaparece. E é isso que machuca. O estoicismo ensina que o verdadeiro controle das emoções está em não precisar mais provar nada. Quando você não sente mais raiva, nem tristeza, nem vontade de explicar, você venceu. O outro percebe que perdeu espaço até no seu pensamento. É comum quem te feriu esperar uma recaída. Um sinal de que ainda importa, de que ainda causa algum efeito. Mas quando você realmente se liberta, até isso perde sentido. A rotina estoica te protege como um escudo invisível, você acorda, vive, constrói e nem lembra mais. E isso é assustador para quem achou que teria espaço eterno na sua vida. Porque você não só seguiu, como superou. Essa morte do interesse é a prova viva de que a sabedoria estoica não é teoria. É prática. É a ação. Você começa a se envolver com novos projetos, com novas pessoas, com uma nova mentalidade. Pode ser aprender algo novo, como tocar um instrumento, abrir um negócio ou até adotar um hábito simples como caminhar ao nascer do sol. E, nesse processo, você percebe que o que antes te consumia agora é indiferente. E o mais curioso é que, quando você para de se importar, você assume o controle de novo. E isso deixa o outro sem nenhuma arma. Porque não tem nada mais devastador do que tentar provocar alguém que já se desligou completamente. Mas existe ainda uma última forma de provar essa superioridade emocional, e ela é a mais poderosa de todas. Autocontrole é uma virtude que, quando bem cultivada, transforma qualquer pessoa comum em alguém admirável. No calor do conflito, quem se exalta perde o rumo. Mas quem domina a si mesmo domina a situação. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre isso com frequência, de manter a alma imperturbável diante das provocações é o que nos torna verdadeiramente fortes. A disciplina emocional não é passiva. É estratégica. Você quer desarmar alguém? Então não reaja. Continue calmo. Continue firme. Quando o outro grita e você permanece sereno, ele se encolhe por dentro. O silêncio que vem de quem tem poder sobre si mesmo é assustador para quem busca controle por meio da agressão. E isso não é fraqueza, é maturidade. É o auge da filosofia estoica em ação e não ser escravo das emoções, mas comandante delas. Praticar isso pode parecer difícil no começo. Mas comece com situações pequenas, e quando alguém for rude com você, sorria levemente e mude de assunto. Quando sentir vontade de responder uma crítica injusta, escreva a resposta e delete. Treine a mente como se treina o corpo. Um passo de cada vez. A rotina estoica se constrói assim e quanto mais você a pratica, mais invencível se torna. E quando você atinge esse nível, algo mágico acontece, você não precisa mais provar nada. A sua paz fala por você. A sua postura ensina sem palavras. E quem tentou te ferir agora te observa, sem saber como atingir alguém que já se blindou de dentro para fora. Agora me diz, depois de tudo isso, você ainda vai dar palco para quem tentou te destruir?
Ou vai começar a construir o tipo de vida que cala qualquer ataque? A verdade é que o silêncio, a disciplina emocional e o seu crescimento pessoal são as maiores respostas que você pode oferecer. Mas para isso, precisa tomar uma decisão e continuar reagindo ou começar a dominar. Quantas vezes você já se perdeu tentando provar algo para alguém que nem merecia a sua atenção? Quantas oportunidades você deixou passar por estar preso em emoções que nem eram suas? Tá na hora de mudar isso. Tá na hora de parar de ser reativo e começar a ser estratégico. Porque quando você assume o controle das suas emoções, o mundo inteiro começa a te enxergar diferente. Então me diz, em qual vai ser a sua escolha a partir de agora? Vai seguir sendo vítima do que te feriu ou vai usar tudo isso como combustível para se tornar inatingível? Se você quer continuar recebendo esse tipo de reflexão que transforma e liberta, se inscreve no canal agora, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa se blindar por dentro. Porque aqui, a gente não revida. A gente evolui.